Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro pra gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Começando mais um episódio do Balé na Real por aqui, e hoje eu tô com 3 convidados mega especiais. Estamos aqui com a bailarina mais chique, Tumblr, lifestyle que eu conheço, brasileira de nascença e canadense de coração, uma empresária e influencer de sucesso, né, meus amores? Rafa Pandolfi! Oi, gente! E também estamos com eles, o casal mais querido do mundo da dança, com o filho felino mais fofo, formados no Balé Bolshoi Brasil, atualmente... Ai, meu Deus, Lara, eu esqueci da palavra em russo, como é que era mesmo? Artista baleta. Vira assim. Atualmente, artista baleta na Rússia, também conhecidos como Romeu e Julieta, só que menos dramáticos. Lari e Nando! Uhul! Oi, gente! Primeiro! Ai... Eu falhei miseravelmente em falar russo. Era pra ser bailarinos na Rússia em russo, mas eu esqueci que a Lari tinha me ensinado. Gente, estamos aqui hoje... É hoje... complicado mesmo. É bem difícil. Mas estamos aqui hoje nesse episódio pra falar sobre morar fora, pra dançar e, enfim, responder essa pergunta, né, que é o nome do episódio, que é: todo bailarino quer morar fora do Brasil, do país? E eu trouxe a Lari, o Nando e a Rafa, porque eles têm experiências parecidas, mas diferentes com isso. A Rafa, ela estudou no Canadá por muitos anos, foi pra lá bem pequenininha pra estudar dança. E a Lari e o Nando, eles estudaram no Brasil, mas estão agora lá na Rússia, trabalhando como bailarinos profissionais. Então, gente, façam aí uma pequena introdução sobre vocês, né? O que vocês fazem agora, como é que tá a vida de vocês. Pode começar, Rafa. Bom, atualmente eu tô aqui no Brasil esperando meu visto pra poder voltar ao Canadá. Eu me formei agora em junho desse ano e tô indo pro programa de trainee deles, que tem 1 ou 2 anos, depende do bailarino. Mas eu já tô lá na Canada's National Ballet School, que é o Balé Nacional do Canadá, desde 2017. Então eu fui pra lá com 14 e agora já tô com 18, então faz um tempinho já que eu tô lá. E antes disso passei por vários festivais aqui no Brasil, fora do Brasil também, e consegui a bolsa pra poder ir pro Canadá e moro lá hoje em dia e pretendo ficar fora por bastante tempo ainda. Ai, arrasou! E vocês, Lari e Nando? Praticamente uma entidade, né? Lari e Nando, quase eu sempre falo Lari e Nando, quase a mesma pessoa. Acaba que fica meio junto, né? Porque a gente tem o ballet couple também, então tá sempre junto, enfim. A gente tá bem acostumado já. Mas nós dois fomos formados, né, pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, como bailarinos profissionais. Eu sou de Chapecó. Eu sou de São Paulo, mas eu ingressei na turma da Lari, né, quando eu fui lá pro Bolshoi. E aí nós nos formamos juntos, e sim, somos um casal, né? A gente começou... Tem gente que ainda tem dúvida. A gente começou a namorar de verdade, assim, mesmo, sério, no ano de formatura, né? E a gente tinha muito essa ideia de trabalhar juntos, e surgiu pra gente uma oportunidade de estar trabalhando no Teatro Estatal de Ópera e Balé de Voronezh, que fica na Rússia, e cá estamos, então, desde o finalzinho de 2019. Isso aí, desde outubro, né, de 2019. Isso. E aí, depois que a gente já tava aqui, quando começou essa bagunça toda de pandemia, do Covid e tal, que a gente teve que ficar trancados em casa, a gente não pôde visitar nossa família no Brasil, já faz 2 anos, então a gente decidiu criar o Ballet Couple no Instagram. A gente já tinha uma ideia no YouTube de Ballet Couple, mas a gente não tinha dado muita continuidade, assim. Aí quando chegou a quarentena, e enfim, a gente teve mais tempo, a gente começou com o projeto, né, do Ballet Couple no Instagram e continuou no YouTube. Sim. E aí que deu super certo, né? A gente acaba meio que trabalhando com as duas coisas agora. Ai, que demais, sério. Bom, então, eu chamei aqui pra vocês, né, pra gente bater um papo sobre essa questão de morar fora, pra dançar e tudo. E eu acho que é uma coisa que muita gente, às vezes, liga isso diretamente ao balé. Tipo, pensa, quer ser bailarino profissional? Não pensa direto no Brasil, né? Pensa, vai morar fora, vai ir pra Rússia, né? Geralmente Rússia do balé, a Rússia, ou Europa. Enfim, já pensam direto nessa internacionalização da dança. Por que vocês acham que isso acontece? Assim, vocês
três, assim, podem dar a opinião de vocês, falar o que vocês acham, por que as pessoas ligam diretamente o balé com o exterior, assim? Bom, se eu puder começar. Pode. Pelo menos eu, aqui na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, eu sinto que, eu vou falar por aqui que é o que eu mais conheço, minha família, ninguém tem muita cultura de virar um bailarino profissional. Você faz balé na escola, como se fosse parte do currículo mesmo da escola, mas não é algo que eles consideram como profissão. E daí eu acho que quando você começa a estudar que isso é realmente algo que é possível e que não é só um hobby, é realmente algo que você pode virar um profissional e viver disso, ter uma carreira na dança. A gente não tem muitos lugares aqui no Brasil que a gente pode olhar e se inspirar, tipo, não, é aqui eu consigo fazer uma carreira longa e viver bem e ter qualidade de vida. Você já olha as companhias de fora, bailarinos de fora que se formaram fora, né? Então acaba que quando você entende que isso é uma realidade, de você poder realmente viver da dança, você já olha para bailarinos fora, ou bailarinos do Brasil que saíram, porque não tem muitas companhias aqui no Brasil, e as poucas que tem, não tem tanta estabilidade. Os bailarinos estão sempre entrando e saindo, às vezes são bailarinos mais contemporâneos do que clássicos, então não tem muito pra onde a gente mirar, assim, algo alto aqui no Brasil, então acaba que você já começa a se inspirar em pessoas fora e acaba que você quer ir também, né? Eu acho que é muito isso, assim, que a Rafa falou, bem por causa de investimento. Vamos militar aqui um pouquinho, né? Investimento de empresas mesmo, por falta de patrocínio, e, obviamente, do governo também, né? Porque a gente... É difícil, como a Rafa disse, é difícil as companhias brasileiras conseguirem pagar os salários direitinho para os bailarinos, ter investimento para novas produções, para novos balés, né, para aumentar o repertório, enfim, para viajar, tudo isso. E é triste, sabe? Porque a gente, por exemplo, a gente gostaria muito de trabalhar no Brasil, numa companhia brasileira, mas a gente quis ter essa experiência fora, assim, primeiro, e ainda é um sonho voltar para o Brasil e ter uma relação com o balé, sabe? Porque a gente quer levar um pouco dessa experiência, óbvio, né, para o Brasil, e também para chamar a atenção, tentar, né, chamar a atenção de mais pessoas, de mais empresas que possam patrocinar, enfim, porque a gente tem tanto professor bom, tanto bailarino bom, tantos artistas maravilhosos. Tem muitos talentos no Brasil. É incrível, assim, o talento mesmo, como a Rafa disse, né? Que as pessoas têm e o que consegue fazer do limão uma limonada, né? Com pouco dinheiro, com pouco investimento. E é bem uma questão cultural também, né? A gente, além de mudar, né, tentar fazer uma diferença aí nesse investimento, tanto dos patrocinadores quanto de governo e tudo mais, do público, né? Porque realmente tem público no Brasil. Né? Sempre que tem, tipo, ali Festival de Joinville, a gente vê que lota, sempre que tem os eventos, né, lota, mas ainda assim é numa quantidade bem menor. Se a gente conseguisse ter uma quantidade de espetáculos que a gente tá tendo aqui, por exemplo, de toda semana ter 4 a 5 espetáculos, eu não sei se as pessoas ainda estão preparadas a ir tanto. Então, a gente também tá tentando fazer essa mudança, assim, né? Sempre tá compartilhando os espetáculos. De alguma forma, né? Do que a gente puder ajudar. É uma questão muito cultural, assim. E dessa questão de patrocínio, por exemplo, aqui na Rússia, que a gente conseguiu ver é que praticamente todos os estados, né? Todas as regiões têm um teatro estatal de ópera e balé. Além dos privados, tem as estatais. E já tem a ligação com uma Utiliche, que são as escolas também do estado. Então... já começa tendo na escola uma ligação com o teatro, você já visualiza o trabalho. Né? Assim, tanto que aqui na nossa companhia, por exemplo, a grande maioria do pessoal que trabalha é aqui da cidade. Pouca gente é de outros estados. Agora até tem mais, né? Agora nos últimos anos veio mais gente. Mas geralmente, assim, eles ficam bastante nas próprias cidades. Porque tem essa continuidade, sabe? Da escola e depois já o teatro, que tá perto da família, né? Perto ali de todo mundo que você já conhece. E acho que também quando... aqui no Brasil também as pessoas têm que tornar isso mais acessível, porque quando, assim, antes da pandemia, vinham grandes balés, eu já assisti o Teatro Scala de Milão aqui em São Paulo e tudo mais, são valores muito absurdos, assim, os ingressos, então acaba que as pessoas não têm como assistir. Então, se tivesse mais, ia tornar mais acessível para as pessoas verem que aquilo é realmente uma carreira, não é um hobby que eu treino 2 vezes por semana e vou lá apresentar. Você precisa realmente, né, dedicar a sua vida a isso e tornar um pouco mais acessível para as pessoas
irem tanto no teatro, quanto eles vão ao cinema, quanto eles saem, né, pra um rolê, né? Minhas amigas vão Sim. pro rolê no shopping e gastam dinheiro pra, tipo, realmente apreciar a arte, teatro, música, dança, tudo isso, assim, se tornar mais acessível, as pessoas acham que eles iam ter o interesse de assistir, porque é muito lindo e todo mundo se emociona. Sim. Verdade. Nossa, eu sinto muito essa questão cultural que o Nando comentou de diferenças, assim, né? De toda semana ter um balé pra assistir. Eu nunca estudei fora, assim, por muito tempo que nem vocês, mas eu já fiz curso de férias, enfim, em outros países. E eu sinto que lá eles... lá, assim, depende do país, né, óbvio. Mas se cria uma rotina de, tipo, ir em família assistir um espetáculo, sabe? E não é um espetáculo que tu vai assistir porque a tua amiga vai dançar, que nem a gente geralmente faz aqui. Vou lá assistir minha amiga. Não, tu vai lá pra assistir a apresentação, pra assistir o espetáculo, pra assistir os bailarinos que tu talvez nem conheça, né? Então, tem uma coisa, tipo assim, todo mês a gente vai no balé assistir. Eu lembro que a Lari também falou uma vez no Instagram dela que lá eles têm uma questão assim, já tem até os bailarinos favoritos daquela companhia, sabe? Tipo, já sabe qual espetáculo que vão assistir, querem ir na noite tal porque a bailarina tal vai dançar, porque eles já conhecem o trabalho. Então é uma questão de todo mundo, né, as pessoas da cidade já tem essa... Que nem a gente tem aqui de ir no cinema, que nem tu falou, Rafa. Vira vou ali no hábito, cinema né? assistir um filme, vou ali no balé, vou ali no teatro assistir um balé, sabe? É bem isso. Sim, lá no Canadá, no Balé Nacional, muitas pessoas, assim, da população que nem fazem balé, as crianças de casa nem fazem balé, eles têm a membership, né? Então, eles vão todas as vezes, eles já têm os ingressos da família inteira para todas as estreias dos balés e tudo isso, então ele já tem isso comprado. Nutcracker, né, que é o quebra-nozes, todo ano, é tradição, você tem que ir Nutcracker antes de ter o Natal, vira realmente tipo uma rotina mesmo deles, e é natural, assim, todo mundo vai. Não, eu acho isso muito incrível. E aqui é geralmente assim, né? Eu conheço a minha amiga vai se apresentar, vou lá assistir. E nem isso às vezes, né? Até, às vezes é até difícil fazer os amigos irem no teatro. E é só apresentação de final de ano, não tem algo durante o ano que a pessoa, tipo, incentiva as pessoas a assistirem cada vez mais, né? É só o espetáculo de final de ano pra encerrar e acabou. Sim. E essa questão também que tu falou de ser acessível. Claro, existem espetáculos que nem tu disse, vou ver lá o balé internacional de não sei aonde, às vezes realmente é mais caro, mas ainda existem opções mais acessíveis, né, por mais que, enfim, só que as pessoas às vezes não têm essa mesma valorização, tipo, prefere gastar esse dinheiro que gastaria no ingresso, lá de 20, 40 reais, que não é todo mundo que pode pagar, mas prefere gastar, sei lá, numa janta ou ir no cinema com esse dinheiro, porque não tá barato sair de casa, né? Então, às vezes, o valor de um ingresso acaba gastando numa janta, sabe? Então, tem essa questão, acho que de valores mesmo, né? Que nem a gente falou, tipo, ao invés de eu sair pra ir no cinema, vou sair pra ir no balé, né? Sim, com certeza. Mas agora, vamos falar um pouquinho da parte mais de viagem mesmo, assim. Eu queria que vocês falassem daí, né, cada um da sua experiência. Qual foi a melhor parte da Rafa pra estudar fora? O que tu sentiu, assim, que foi mais incrível, a maior vantagem, digamos assim, de estudar fora, no Canadá, no caso. E depois a Lari e o Nando também falar de como é dançar profissionalmente daí, né? Qual é o que vocês sentiram de Acho que vai ser legal, legal, de bom, de diferente. Essas diferenças. Vai lá, Rafa, começa. Sim. Bom, eu acho que a maior diferença, assim, em relação à estrutura da escola é que no mesmo complexo é onde a gente mora, a gente tem a fisioterapia, a gente tem piscina, que a gente tem condicionamento físico, academia, literalmente tudo. E aqui no Brasil, tudo que eu preciso tá ali. Então, aqui no Brasil era uma correria o tempo inteiro. Eu tinha que caçar onde que eu vou ensaiar, mas não tem sala pra eu poder ensaiar. Tem que fazer aula todo dia, mas não tem aula do meu nível todo dia, porque é só 2 vezes por semana. Sim. Fisioterapia do outro lado da cidade. Então você tinha que caçar os profissionais. E lá você tem tudo isso junto. Então isso ajuda muito um bailarino a crescer, porque não é só fazer aula de balé. Tem muita coisa por fora que você tem que cuidar. Eles fazem todas as nossas refeições, tudo cuidadinho. Então tudo isso ajuda muito você realmente a crescer naquilo que você quer, né? Que nem na escola você tem todas as matérias. Você não faz uma matéria num lugar e tem que sair correndo pros outros lugares. Então é muito bom ter essa estrutura e eu acho que essa foi uma grande diferença. Até eu posso focar mais, eu tenho tempo pra poder descansar e não tenho que ficar só sempre na correria das coisas.
E lá também a gente estuda muito, o que eu fiquei muito feliz, assim. A gente estuda muito o porquê da gente estar fazendo aquilo. A gente faz muita aula, o que é muito importante, porque eu sinto que aqui no Brasil a gente tem muita cultura de festival, o que é muito legal. Eu acho que a gente ganha muita experiência de palco, mas a gente tem que realmente trabalhar em aula. Você não pode só aquecer e ficar ensaiando. Porque o que faz você crescer como bailarino é você fazer aula. E então lá, minha mãe, a gente sempre brinca que eu fiquei tipo numa incubadora. Eu fiquei fazendo muitas aulas pra poder dançar. E óbvio que às vezes a gente apresentava, a gente aprendia os repertórios, mas o foco não era esse, era realmente as aulas pra gente ter uma base sólida pra agora que a gente já se formou, a gente ter mais experiência de palco com o programa trainee da escola e fazer as audições pra, se Deus quiser, dar tudo certo e entrar numa companhia como a Lari e o Nando. Então isso foi muito importante. E a gente estuda também muita teoria, a gente tem aula da história da dança, de como que o balé foi criado, tanto que foi muito legal que eu tive um intercâmbio, que eu fiquei 2 semanas na escola do Royal, que é parceira da minha escola, e eu fui pra Paris e visitei tudo, e eu fui realmente visitando todos os lugares, que na época eu tava estudando de como que o balé nasceu na França, desde as danças nos palácios, que depois que virou o balé e tudo mais, e eu fui visitar tudo isso, então é muito legal você entender de onde veio tudo isso, porque às vezes você vê uns vídeos antigos e fala, nossa, mas a técnica tá horrível e não sei o que é comparado com hoje em dia, né? E você entende o porquê, de onde que veio e como que a gente cresceu, a evolução de tudo isso. Então eu acho que isso é o maior diferencial de escolas fora, que aqui eu acho que a gente só faz uma meia dúzia de aula, a gente ensaia muito, o brasileiro tem muita experiência de palco. Eu acho que é o maior diferencial do brasileiro, a gente sempre vai pra palco, a gente realmente sabe fazer no palco, mas precisa de muito estudo. E isso foi uma grande diferença que eu senti lá. Técnica e teórica também, né? Sim. E eu acho que essa coisa de ter tudo junto que tu falou, eu acho que o mais parecido que talvez tenha é a escola Bolshoi, que a Lari e o Nando estudaram, né? Que lá é tipo isso, assim, complexo, que tem tudo junto. Mas eu não sei se tem algum outro lugar assim no Brasil. É o único que eu sei, assim, que lá eles têm fisioterapia. Deve ter um ou outro, mas acho que assim, não é a grande maioria e não é o que as pessoas mais conhecem. O pessoal acha que é só ir pra festival. O que eu reforço, é muito legal. Eu fui muito pra festival, a gente aprende muito a lidar com outras pessoas. Essa parte competitiva também tem o lado saudável que a gente tem que aprender a lidar. Então tem muita coisa positiva, mas a gente não pode deixar o outro lado adormecido, porque senão a gente não consegue crescer na dança, né? Então a gente achar esse balance que aqui no Brasil ainda falta um pouco. Eu acho que isso tudo que a Rafa falou, assim, é super importante mesmo. Porque isso do festival, de ter as aulas, de prestar atenção nas aulas. Porque quando você entra numa companhia profissional, como a gente veio pra cá, né? Entrando na pergunta já, respondendo a pergunta. Isso é muito importante, sabe? De ter essa base, de você conseguir pegar uma coreografia assim, sabe? A gente tem, às vezes, 3 dias pra aprender. O espetáculo que eu dancei ontem, a gente teve 2 dias pra aprender e dançar, sabe? Então... Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Não era difícil. Tipo, era bem fácil. Só que mesmo assim, sabe? Então, não tem como você conseguir fazer isso. Você conseguir pegar a coreografia rápido, colocar ela no corpo rápido, conseguir ensaiar, né, rápido, assim, ficar bonito, digamos assim, se você não tem aula, se você não tem todos os elementos do método, né, no seu corpo mesmo, porque se você só fica ensaiando uma coreografia, a mesma coreografia sempre, você só vai saber fazer aquela coreografia. E aí quando você entrar numa companhia profissional onde você vai ter que fazer muitas outras coisas que você gosta e coisas que você também não gosta de dançar, você tá contratado, então você vai ter que dançar o que mandam você dançar. Então, você tem que estar apto, né, pra conseguir colocar essas mudanças muito rapidamente no corpo, né? Assim. Exatamente. E aqui, justamente por ter esse pouco tempo, né, que a gente tem dos ensaios, a gente tem que sempre cuidar, né, fazer a manutenção do nosso corpo, da nossa aula. Então, às vezes as pessoas pensam que numa companhia a aula é só para aquecimento e depois o tempo fica para os ensaios. A nossa aula é para fazer a manutenção total do nosso corpo, não é só para aquecer.
Porque na hora que chega no ensaio, a gente tem que colocar todo o corpo de baile em conjunto, depois tem os ensaios gerais, tem ensaio com orquestra. Sim. Então, tem que fazer muita coisa pra deixar o balé completo em pouco tempo. Então, a sua técnica, geralmente, é a última coisa que vai ser corrigida. Vai corrigir a intenção do seu personagem, vai corrigir a sua interação com... Se você é um bailarino principal, vai corrigir a sua interação com algum outro solista que você faz algum trecho. Mais dramaticamente mesmo, assim, né? Coisas desse tipo. Porque, por exemplo, você tem que pisar andeor, você tem que fazer não sei o quê, correções técnicas, você tem que saber fazer sozinho, sabe? Óbvio que o professor... exatamente, isso já tá subentendido, né? Já tá subentendido. É óbvio que o ensaísta que tá ali, ele vai corrigir tudo isso também, né? É claro, eles corrigem tudo isso também. Só que é muito importante que já esteja em você. Inclusive, se você não for bom, assim, nesse sentido de conseguir se corrigir, você nem vai entrar nesses papéis principais, né? Também. Mas sobre estar na Rússia, na companhia, a gente não respondeu. Pode responder aí. Não, eu acho que o principal diferencial foi isso. É que na escola a gente tinha bastante aula. E ali no Bolshoi, principalmente agora, mais recentemente, tá tendo vários espetáculos. Então, uma vez por mês, pelo menos, a gente tava, né, entrando em cena, assim, no palco. Só que era um mês inteiro ensaiando pra fazer um espetáculo. Aqui é bem o contrário, assim. A nossa rotina é ter 3, 4, 5 ensaios pra depois dançar vários espetáculos. Então, é totalmente o oposto, assim. Quando a gente chegou, principalmente por conta do idioma, foi complicado. Porque a gente não falava bem russo. A gente não falava nada, né? Tipo... O Nando tá até romantizando um pouco, não falava bem. Não, a gente sofreu, tremendo, né? A gente chegou aqui sabendo, sei lá, o alfabeto, mas de resto a gente não sabia. Pro balé, na aula, a aula em si não foi difícil, porque, né, a nomenclatura do balé é toda em francês, então os passos a gente entendia, a contagem a gente já sabe que é até 8, a gente também já tinha pegado e tudo mais. Agora, algumas correções nos ensaios aí já começou a ser mais complicado, porque aí já são coisas mais elaboradas, né? E aí era um pouquinho mais puxado, assim, pra gente. Mas na rotina do teatro, o que mudou muito foi que a gente teve que ser 7, 8, né? Agora que a gente já tá mais acostumado, mas assim que a gente chegou foi um pouquinho de susto, assim. Nossa, eu imagino. Pegar um balé em 2 dias, gente, um balé completo. Por mais que você disse, esse é fácil. Gente, não tem balé fácil, tem balé... menos difícil, entendeu? É que vocês já estão acostumados, mas se fosse eu ia ficar que nem uma barata tonta. E olha que eu não sou horrível de decorar, sabe? Assim, né? Mas, meu Deus, 2 dias pra pegar um balé completo. Por mais fácil que seja, que nem tu disse, não é fácil. É claro que tem muitas diferenças, né? Tipo assim, quando você vai ser um personagem principal, geralmente tem mais tempo. Geralmente, existem exceções de ter que pegar em pouquíssimo tempo também. Mas, né, geralmente eles dão mais tempo pra gente ensaiar, enfim, e mais ensaios até, né? Mas o máximo que a gente teve aqui, que foi em Romeu e Julieta, a gente teve 1 mês de ensaio. Aí sim. Que foi o máximo. Foi o ápice, assim, que a gente teve realmente. É o momento de vocês, Romeu e Julieta, preparem pra fazer um espetáculo bom, legal, assim, né? Bom. Mas também isso é diferente da Rússia e de outros países, porque eu acho que em outros lugares tem mais essa coisa de um balé em 1 mês inteiro, aí depois outro mês, outro balé, tipo, temporadinhas, assim, dentro da temporada, né? E aqui na Rússia é mais tudo misturado, então isso também é uma diferença. No mesmo mês a gente dança 3, 4 balés diferentes. Geralmente, no próximo mês, são balés diferentes do mês anterior. Eles tentam sempre mesclar, até pra ter bastante público sempre, né? Tipo, ter uma diversidade, assim, de apresentações. Eu acho muito louco, às vezes, que vocês falam, tipo, agora de tarde a gente tá ensaiando La Bayadère e de noite a gente vai dançar o Lago dos Cisnes. Eu fico, gente, como é que não dá um nó na cabeça da pessoa? Acabou de ensaiar e vai apresentar outra coisa. Não sei como não dá um nó, mas acaba acostumando. Acostuma. E vai. Tem dia que é assim, que é longo. Sim, eu até queria perguntar pra vocês, porque vocês já dançaram, acho que mais de uma vez até o lago aí, né? Já. E na minha escola a gente tá montando o lago pra apresentação de final de ano, tudo. E a gente tá ensaiando já faz meses, assim, sabe? Claro que é uma escola, não são bailarinos profissionais, né? Enfim, completamente outra realidade. Mas quanto tempo vocês demoraram, assim, pra montar o lago aí? Só por curiosidade mesmo. Quando a gente chegou no teatro, o Lago dos Cisnes já era repertório do teatro. Então a gente não pegou a estreia desse balé, até porque deve ter sido em 1900 e não sei quantos, né? A estreia. Sim. Mas quando a gente chegou, a primeira vez que a gente dançou Lago, eu não me lembro, uns 10 dias.
Foi isso. Por Foi aí. 1 semana e meia, mais ou menos. Não chegou a ser 2 semanas. Tá louco. E aí... 10 dias pra pegar um lago dos cisnes. 4 atos. Só que aí a gente ainda não dançava tudo, né? Porque aí no começo a gente dançava poucas coisas. Só que aí depois, agora, nos últimos lagos, já teve vários, no caso que foi assim, que o Nando é o Hotbird e eu sou dos 4 cisnes. Aí, no caso, agora eu danço os 4 atos. Então é bem complicado o Lago dos Cisnes pra mim. Pra mim, eu adoro, assim, porque é bem carão. As partes que eu entro em 3 momentos curtos. Depois fico junto no padedê só pra fazer mise-en-scène. E aí no final, assim, o último ato aí é pra valer. É bastante tempo de palco, bastante coisa. Sim. Mas geralmente agora os meus ensaios são bem mais curtos. Eu fico, tipo, meia hora nos 5 dias antes do espetáculo. Que depois que você já Lago. dançou. Por isso, depois que você já dançou muitas vezes, aí acaba ficando mais livre, assim. Um pouco sabe? mais tranquilo. Sim. Sim, acostuma, digamos assim, né? Já tá decorado a princípio. Sim, Ai, que coisa louca. Mas olha só, agora a gente falou da parte boa. Eu queria saber da parte ruim. Não assim ruim, mas a parte mais chatinha. Quais foram as maiores dificuldades de vocês? Vocês dois já falaram um pouco da língua, né? Que, né, imagina, português pra russo. Mas não sei se teve mais alguma outra dificuldade. A Rafa também. Não sei se tu já falava inglês quando tu se mudou pro Canadá ou foi do zero. Contem aí, como é que foi? Pelo menos, pra mim, a língua não foi uma barreira muito grande. Eu não falava inglês quando eu cheguei lá, mas eu peguei muito rápido e eles tiveram muita paciência pra me explicar. Era todo mundo meio que criança lá, então eles me adotaram, me tratavam como criança, um bebê mesmo, e queriam me alfabetizar, eles achavam o máximo. Então foi até um jeito, assim, de eu ter mais amigos, me entrosar mais com as pessoas. Então foi muito bom. A língua não foi uma barreira muito grande pra mim. Mas a questão do frio, tenho certeza que a Lara e o Nando também sofrem bastante. Porque não é nem só o frio na rua, é porque as pessoas mudam, né? Porque 3 horas da tarde já tá escurecendo, mas quando eu ia pra escola às 8 horas da manhã ainda tava escuro. Então você vive numa constante noite, isso traz um pouco dessa coisa meio deprê, assim, pras pessoas, sabe? As pessoas andam meio tristes na rua, ninguém sai na rua, você vê... Eu voltava da escola, era 5 horas da tarde, tava totalmente escuro, assim, de madrugada, e você não vê as pessoas na rua, porque todo mundo tenta pegar carro, tá todo mundo bem fechado, então é uma coisa muito triste, assim, o tempo inteiro. Então isso eu senti muita falta, assim, dessa coisa das pessoas gritando, sorrindo na rua, e tem música alta e não sei o que, não tem isso. É todo mundo muito quieto, muito parado, triste, assim. E não quer dizer que eles estão tristes, mas dá uma sensação de tristeza, essa coisa escura o tempo inteiro, sabe? Não é... As pessoas mais contidas. Daí não tem, por exemplo, um restaurante aberto, as pessoas não vão tanto pra restaurante, porque lá no Canadá, pelo menos agora a gente tá em novembro, mas já tá menos 10 e chega a menos 35 e passa a maior parte do ano nesse frio. Então é o tempo inteiro, assim, não é nem o frio mesmo que você sente na pele, mas todo esse clima que fica assim. E a questão de estar longe da família também, que é bem complicado, assim. A Lara e o Nando tenho certeza que sentem bastante. Eu já vim aqui no Brasil algumas vezes e eles ainda estão lá. Mas foi bem difícil, assim, quando eu fui bem novinha. Eu sinto que o primeiro ano foi bem tranquilo. Minha mãe foi comigo. Eu não morava junto com ela, mas ela tava lá pra poder me ajudar a comprar colchão, espelho, edredom, fazer toda aquela festa. E eu tava na adrenalina, conhecendo tudo, era tudo ainda um sonho, né? Não sabia que eu tava lá, parecia tudo muito mágico. Não tinha caído a ficha. Daí depois que eu voltei pro Brasil de férias a primeira vez, tava com saudade, mas ok, vim ver a família, levei as comidinhas que eu tinha vontade que não tinha lá no Canadá. Mas aí no segundo ano que eu já conhecia tudo, eu já tinha minha vida estabilizada, foi quando bateu e o final de semana que é aquele vazio, eu ainda era muito nova, então a escola não deixava eu sair na rua nem pra ir pra farmácia sozinha, eu tinha que ir com algum acompanhante da escola, por conta de segurança mesmo, então eu não podia fazer nada, eu não tinha minha família, batia aquela coisa... Nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? Será que eu não volto? Será que não tá na hora de voltar? Acho que não é pra mim. Eu gosto muito de dançar, mas eu sempre fui muito apegada na minha família. Então eu passava, assim, final de semana, a minha mãe ficava no computador, assim, o dia inteiro no meu quarto. Assim, eu não desligava. Ela ficava ali no Zoom, no Skype, no que tivesse, o tempo inteiro. Eu tava fazendo a unha, minha mãe assistindo TV só pra ficar junto, sabe? Porque era
bem complicado. Então, acho que essas foram as maiores dificuldades, assim. No balé mesmo, Sim. eu já imaginava que ia ter competitividade, porque todo mundo lá mora junto, e estuda junto na parte acadêmica, e estuda junto o balé. Imagina. Então é Big Brother, assim, o tempo inteiro com as mesmas pessoas, e todo mundo te assistindo o tempo inteiro, os monitores, se acontecer alguma coisa, já passa pra direção da escola. Então, assim, isso foi... Me senti um pouquinho sufocada no começo, mas acostumei, assim. Eu falei, essa é a realidade, tá tudo bem. Mas a questão da família foi bem... Faz parte. A questão da família foi bem puxado. Sim, tu foi pra lá bem nova, né? Fui Ainda com assim. 14, mas eu devagarzinho fui desapegando da família, porque eu saí daqui de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Daí fui morar em São Paulo, capital, pra ter uma escola maior, tá mais perto dos festivais. Só com a minha mãe, então já fiquei longe do meu pai e do meu irmão. Mas eu e minha mãe, a gente sempre foi muito grudada, então foi bem difícil e ainda é. Acho que eu nunca vou acostumar, ela muito menos. Mas tem males que a gente tem que só acostumar, né? Não tem muito que a gente fazer. É bem isso que a Rafa falou. Esse era o teu objetivo, né? A gente não acostuma, né? Não acostuma, não tem jeito. Por mais que você comece a aprender a lidar, assim... não fica sem saudade, porque dá muita saudade mesmo. Pra gente também, isso é uma coisa assim que pega muito. E agora, por causa da pandemia, a gente não conseguiu voltar, então a gente já tá 2 anos sem ver ele, sabe? Então tá começando a pesar ainda mais. Mas... E agora tá chegando o inverno, aí vai ser isso tudo junto. É isso tudo que a Rafa falou mesmo. É. E aqui na cidade que a gente mora, não é tão frio quanto a Rafa falou. Aqui é um pouquinho mais ameno, mas a gente bem fica frio mais também. no sul, né? Porque agora... Ai, gente, eu vejo vocês postando, eu morro de frio só de ver as fotos. Imagina, mais ameno, menos 10. Porque agora aqui é o finalzinho do outono, né? Ainda nem é inverno. E já tá, tipo, temperaturas negativas, assim, mas a menos 10 ainda não chegou. Mas quando é inverno, aí começa aquela coisa. E aí começa a nevar, e aí fica tudo branco, e ninguém sai. Aí, exatamente o que a Rafa falou. Assim, eu achei que ela falou tudo que a gente precisava falar aqui também, né? Sim. Porque é todo o contexto. E das pessoas e de tudo mais, assim. Então... Falta de fruta? Falta de fruta aqui na Rússia. Não sei como é que é no Canadá, Rafa. Ah, sim! Meu Deus! Eu vejo que vocês postam horrível. isso. Lá tem muita variedade, mas é muito caro. É tipo uma banana, $1, não dá. Nossa. Socorro! Meu Deus, e o dólar agora no preço que Eu tá? vou pagar R$5 em uma banana, não dá Não. não. banana. R$6 uma banana. A gente aqui... Não, banana a gente consegue, a gente compra tranquilo. Mas assim, no mercado é só banana e maçã, sabe? Banana, maçã e e uva. Mas o resto, tipo, não tem. É Realmente muito caro, não tem. E se tem em feiras, em coisas assim, é muito caro. Até teve um dia que eu encontrei uma manga bonita, assim, com a bandeira do Brasil, sabe? Manga importada do Brasil, bem bonitinha. Fui ver o preço, gente, era 1.500 rublos. Isso dá uns R$100 numa manga. Uma manga. E é muito caro, sabe? E aí eu não comprei, eu contei pra minha mãe, ela ficou chocada, né? Porque é um choque mesmo. Se fosse o quilo já era caro em Se uma. fosse o quilo já era caro, mas em um, pois é. E assim, então, essa coisa da alimentação é uma coisa que pega bastante. Porque aí eu também sou vegetariana. Aí, se você vai pra algum lugar, geralmente aqui na Rússia, todo restaurante tem uma opção que não tenha carne. Isso é bom. Só que aí, como nos mercados não tem tanta variedade de verdura, de fruta, de legume no inverno, pra mim fica bem complicado, assim. Pra mim fica bem complicado. No verão é ótimo, porque tem um monte de coisa. Mas aí no inverno essa é uma parte ruim também, Mas pra falar algo diferente aqui que a gente seja assim, mais complicado, eu acho que ainda é relacionado ao que a gente tinha falado antes, que é dessa troca de espetáculos. Acho que agora eu tô começando a sentir ainda um pouco mais, assim, sobre ter que ensaiar muitos balés diferentes em um curto período de tempo. Porque isso desgasta muito, Desgasta. sabe? É claro, quando a gente chegou tudo era uma novidade, então, tipo, não, vamos fazer. Agora que a gente já tá um pouco mais acostumado, é tipo, poxa, será que precisava? A gente teve que se desgastar pra ensaiar tal espetáculo, por que a gente não faz mais uns 2, 3 dele? Aí não, é um de cada e, tipo, na mesma semana. Essa semana a gente dançou. No intervalo de 2 semanas a gente dançou 3 balés diferentes, pois né? Aí acaba ficando muito cansativo, assim. Isso também é uma coisa um pouco... Puxa, positiva, assim, é positivo. ao mesmo tempo que é
negativa, né? Mas é que a gente acostumou, né? Mas Não, deve ser muito cansativo. Cansativo mentalmente. Cerebralmente, né? Imagina, frita o cérebro pra decorar todos os balés. É muita coisa. Então, eu fiquei muito impressionada que vocês dançaram Quebra-Nozes no meio do ano, né? Teve um negócio assim, a maio, gente também. não sei. Eu não entendi a pira. Eu achei muito engraçado. Não entendi, ninguém entendeu, porque nunca teve. Foi bem estranho, Só assim, que pra aí todo agora mundo. teve, não sei por que eles decidiram Mas teve isso. público, então tá Pois bom. é. Então tá certo, né? Ai, gente, vamos continuar falando um pouco dessas, tipo, diferenças culturais que mais vocês sentiram. Também relacionado ao balé, por mais que a aula seja a mesma em todos os lugares, claro, vai depender da metodologia e tudo. O que vocês sentiram de diferença de país para país? Diferença de até de professores, alguma coisa assim? Vocês sentiram alguma coisa, não sei, mais rigorosos, menos rigorosos? Claro que mudou um pouco, principalmente pra Lara e pro Nando, que foi do, né, estudantes pra profissional. Mas eu não sei se vocês sentiram alguma diferença cultural nesse sentido do balé. Quer começar a Rafa? Olha, sempre a Rafa tá começando e a gente depois, claro. vai. Bom, lá no Canadá, eu tive professores russos, professores canadenses e americanos e chineses. Esses são a maior parte dos professores. Nossa! Vários professores. A maioria trabalha a metodologia russa, Vaganova, e nos finais de semana a gente tem algum professor livre da companhia, algum convidado, algum bailarino da companhia, enfim. Assim, mas já passei por situações mais traumáticas, mais tranquilas, acho que com todo mundo, assim. Lá fora eles não têm isso, tipo assim, amanhã você vai fazer. É assim, eles corrigiram, eles querem ver aquilo naquele momento. Então, se você não fez naquele momento, acabou. Ela não vai te olhar no resto do exercício, no resto da aula. Porque é assim, eles querem te cobrar. Ali, todo mundo passou por algum tipo de audição pra chegar lá. Ninguém ali tá fazendo só pra ser feliz. Todo mundo ali quer ser feliz, mas é realmente aquilo pra vida. Não é só assim por um hobby, eu gosto de dançar, o que é muito legal. Mas pra você chegar lá no Canadá, em escolas oficiais, você realmente dedicou a sua vida e tá dedicando pra aquilo. Então eles falam, você não tem tempo a perder. Todo dia eu vou te ensinar algo novo, mas você tem que fazer o que eu já te falei antes. E não é coisa simples assim, eu falo. Se fosse coisa mais da música, uma cabeça que vira, assim, eu consigo corrigir de um segundo pro outro. Mas eu não vou virar andeor de um segundo pro outro, virar de 2 pra 4 piruetas um dia pro outro. Mas assim, eles querem assim, é pra ontem, tudo é pra ontem. A questão também igual de filme. Passou a lista de quem vai dançar cada personagem. Vai todo mundo correndo no papel. Enfim, tem muito isso também. E acaba que, se você não fez em aula, eles não vão te colocar pra fazer no palco. Não tem isso. Você tem que fazer em aula pra te colocarem pra fazer no palco. Então, é uma cobrança o tempo inteiro, assim. Você não pode no dia seguinte fazer menos do que você fez no dia anterior, porque a gente só faz aula. Então, eles cobram uma cobrança bem pesada, assim, o tempo inteiro. Sim, a tua vida inteira é aquilo, né? É o tempo assim, inteiro, como eles, se você estivesse numa aula avaliativa, assim, com aqueles numerinhos. Tipo, todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar em ordem de tamanho, todos os dias a gente tem que estar com o coque perfeito, com a maquiagem perfeita, o cabelo, o uniforme. Então, é o tempo inteiro como se você estivesse apresentando. E isso, só de estar nesse estado, assim, pleno o tempo inteiro, já cansa muito. Então, e eles ainda te cobram que você tem que estar melhor todos os dias. Não é assim, tá tudo bem, semana que vem a gente melhora. É uma cobrança bem grande e também é o dia inteiro que você passa naquele lugar. Então você cansa, tem momentos que a cabeça não aguenta mais, você tá com saudade da família, você quer, pelo amor de Deus, eu preciso de um tempo e não tem tempo. Bora fazer pirueta, bora fazer fouetê, todas as aulas têm que ser extremamente completas, do aquecimento a 50 grandes alegros. Então todas as 50 mil aulas que você tem por dia são completíssimas, assim, não tem uma aula, hoje a gente vai fazer mais tranquilo, hoje a gente só vai fazer uma barra, hoje a gente só vai ensaiar. Todas as aulas têm que ser completíssimas, então isso foi uma grande diferença pra mim, de não tenho esse tempo de processar a correção, você só tem que fazer naquele momento, porque senão você não vai ser escolhido pra tal papel, a cobrança é bem maior do que eu tinha aqui, assim. Difícil, né? Imagina, chega uma hora que pesa, né? O tempo inteiro, assim. Com certeza. E todo mundo ali, né,
se você tá, por exemplo, no Ballet Nacional do Canadá, você provavelmente quer entrar na companhia de lá. Então tá todo mundo ali, aquela turma, e ainda mais esse ano, é a turma que se formou em 2020, esse ano que vai se formar em 2022, todo mundo tentando entrar numa companhia que tem 2 lugares, sabe? Então tá todo mundo ali se matando todos os dias pra diretora olhar pra você naquele plié, naquele tandi. Então é o tempo inteiro essa pressão, assim, que você tem que estar bem melhor o tempo inteiro. E você não pode ter um momento assim, agora eu vou relaxar um pouco, espetáculo só no final de ano. Porque eles estão te assistindo o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro você tem que estar em modo de apresentação, assim. Bah, deve ser cansativo, cansei só de pensar. Eu gosto, agora eu já acostumei. Né? Aquele dia que tu acorda meio cansada, o dia que tu não acorda tão bem... Não tem o que fazer, tem que estar lá. Tem, o tempo inteiro você tem que estar bem como... Porque sempre vem professores de fora, então tem até... me esqueci o nome dela agora, mas que no World Ballet Day ela sempre dá aula pro Royal Ballet, que ela tem um cabelo branco bem curtinho, enfim. Ela sempre vai na escola e do nada ela aparece e você tem que estar bem, sabe? O Baryshnikov já foi na escola assistir... era aniversário dele, teve toda uma cerimônia e ele passou andando pela escola, sabe? Você tem que estar bem. E eles não te avisam com antecedência, a pessoa só aparece, sabe? Ai, meu Deus. Então, o tempo inteiro você tem que estar esperando que... Fazendo aula do nada, tá o Baryshnikov ali. Sério. Um dos meus professores era colega de quarto do Nureyev. Então, o tempo inteiro você tem que estar aqui, ó, esperando alguém entrar, sabe? Você nunca sabe quem vai entrar na porta. Aqui é um pouco mais tranquilo do que isso. Porque não é uma escola. Então, a gente não tem essa coisa de 1000 aulas por dia. A gente tem uma aula por dia, né? E aí muda um pouco, né, nessa relação. A Rafa falou, também cansei aqui, Lu. Também cansei de ouvir ela falar. Não bateu saudade da escola, né? Não bateu. Não bateu saudade da escola. Mas... Foi praticamente um desabafo da Rafa aqui. Ainda bem que eu já acabei, eu já formei em junho. Foi muito bom, você aprende muito a como se portar e tudo mais, mas cansa. É intenso, é intenso. Eu falo, ainda bem que tem data pra acabar, porque você aprende muito, mas eu já processei, agora já deu, já. Tivemos pequenos problemas técnicos durante a gravação desse episódio. A qualidade do áudio deu uma decaída, mas a qualidade do conteúdo não. Então, ouçam até o final, que daqui um pouquinho melhora, tá? E eu acho que essas escolas, elas profissionalizantes, elas cobram tanto na escola pra isso ficar dentro da pessoa, assim, sabe? Pra essa disciplina entrar. Sim. Porque quando você vai pra uma companhia, por exemplo, no nosso caso, é você por você, não vai mais ter ninguém te cobrando nada, nem coque bonito, nem tanju bem feito, sabe? Você vai fazer do jeito que você sabe fazer, e aí você vai ganhando os papéis, você vai ganhando as coisas conforme o que você faz por você mesmo, né? A gente comenta que aqui a nossa aula, por exemplo, não é obrigatória. Não é obrigatório, por exemplo. Se tu não quer nos vir na aula, não vem. É óbvio que o diretor não vai te colocar pra fazer um papel de destaque se você não vem na aula. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, entendeu? Então é você que começa ali a... ninguém vai ficar em cima de você, não fica, realmente. Então, claro, se é um dia que você não tá se sentindo bem, se é de vez em quando, ok, tranquilo. Mas eles continuam dando, mas sem ter essa cobrança. Então vai muito de você, vai do seu caráter, vai da sua rotina, vai do seu trabalho. E não é essa coisa tão clara, né? Como a Rafa falou. Tipo, uma cobrança tão clara, uma coisa um pouco mais escondida, sabe? Que acontece, mas que acontece também, querendo ou não. E sobre essa coisa, tipo, da estrutura, né? Que a Rafa falou um pouco, que lá ela tem toda aquela estrutura, e a gente na escola do Bolshoi também tinha. Aqui na Rússia, infelizmente, a maioria dos teatros, se não todos, não tem essa estrutura de ter uma academia, ter uma fisioterapia, ter tudo isso dentro do teatro, sabe? Então, a gente faz muita coisa em casa, a gente faz muita coisa por fora, pra prevenir lesão, porque... Agora, por exemplo, se a gente se machuca, a gente não dança. Se a gente não dança, o salário diminui. Se o salário diminui, a qualidade de vida diminui, sabe? Então, uma coisa é ligada à outra, né? Se você se machucou e se o teatro não tem um lugar pra cuidar de você, você vai gastar. Você vai ter então, que além pagar, de gastar, né? você deixou de receber, é uma coisa bem mais complexa, assim, um pouco mais sério. Então, a gente sempre faz esse cuidado, assim, extra por fora. Pra realmente, né, evitar ao máximo. Mas... nessa coisa dos professores que você falou, uma diferença muito grande que eu percebi aqui, né? Porque também tem uma coisa que é diferente o jeito que tratam meninos e meninas. Eu não sei como é no Canadá, mas aqui também.
Mas no aqui na mundo, eu rua acho é que no bem mundo. diferente, assim, sabe? Acho que é uma coisa global. Os meninos têm muito menos cobrança do que as meninas. Com Sério? certeza. Gente, como assim? É bem Acho que é porque diferente. tem menos, né? Pelo menos lá na escola, a gente tem um número ok, assim. Na minha turma, nós somos, acho que, em 16 meninas e são 10 meninos. Então, até que é um número ok. Mas geralmente tem bem menos, né? A quantidade de meninos do que de meninas. Então, se cobra muito, imagina se a pessoa expande e vai embora. Não tem mais menino. E menina tem um monte. Eu falo, numa audição tem 50 mil meninas. E daí você vai lá e tem 20 meninos, sabe? Então a cobrança é muito maior das meninas. Porque se não der certo, tem outra, sabe? Pelo menos é isso que eu sinto lá na escola. É exatamente isso. E também porque nos balés que a gente dança, pode ver, todo balé tem corpo de baile feminino gigante, né? Gisele, o segundo ato é só menina, Lagos é só menina, La Bayadère, o terceiro ato. Então, os meninos acabam ficando mais tranquilos. O Nando é principal. Ele não é principal no papel, mas na prática é. Mas, e aí, claro, deles existe muita cobrança também. Mas os meninos do corpo de baile, dos solistas, assim, a cobrança é muito maior do que pra gente. Assim. Então, por exemplo, nos nossos ensaios, as professoras são muito exigentes, no sentido do que a Rafa falou mesmo. Às vezes é uma coisa bem pesada, sabe? Não é sempre você é muito substituível, né? Tipo, se quiser, tem não que é uma amar. coisa, ai, minha querida, seu braço tá assim. Não é assim, sabe? É um vocabulário um pouco mais tenso, digamos assim. A cara da Rafa tá resumindo tudo aí que eu quero dizer. Então, só concordando assim, em sabe? tudo, porque acho que só muda de endereço isso, fica tudo igual. Porque, por exemplo, agora a gente teve o corpo de baile de La Bayadère, que é de sombras, né? Gente, eu não sei nem dizer quantos ensaios a gente teve e o quanto foi cobrado, assim, sabe? De todo mundo. Mas é bem mais exigente. Não que no Brasil os professores não fossem exigentes, mas é de uma outra maneira. É de uma forma um pouco mais pesada, que você tem que ter um psicológico um pouco mais forte para conseguir aguentar tudo e não levar pro pessoal, assim. De novo, é uma questão cultural, né? Mas assim, voltando nessa comparação dos professores, em relação à aula em si que a gente tinha no Bolshoi, que a gente tem aqui, por ser metodologia Vaganova, a gente não teve dificuldade nenhuma. Tranquilo, a aula praticamente igual, assim, bem parecida. A nossa relação com os professores no Bolshoi era uma relação de professor-aluno, porém, era no Brasil. Então, não era tão rígida como é aqui na Rússia. Só que o que a gente vivencia na Rússia é um de bailarina, de uma companhia, de um teatro com os professores. Então, os dois são funcionários, é colega de profissão. Mas, assim, os professores russos, aqui na Rússia, nas escolas de balé, é diferente. Gente, aí, sim, é muito mais quadrado, assim. A escola aqui, assim, é uma coisa que a gente ficou bem chocada, assim. Eu realmente preferi ter estudado no Brasil, acho que não daria conta de estudar na Rússia. E a Rafa, pelo jeito, no Canadá também é bem exigente, eu não sei se daria conta da bem escola. Diferente, assim, a cultura é bem diferente. E uma coisa legal que eu gosto muito, assim, daqui da Rússia, dos nossos professores e tal, eu não sinto uma coisa tão pessoal, sabe? Tipo, de terminar a aula e sair brava porque o professor falou que eu tava andando. Porque o professor falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, acabou a aula, beleza, ele falou que eu preciso melhorar, agora a vida que segue. Né? Até comentando que o Nando falou que é uma questão cultural, e é mesmo, as pessoas na rua, nada a ver com balé, são mais diretas, assim. Se ela acha que você não tá com a roupa bonita, tipo, meus amigos, não gostou da roupa, eles não vão falar, ai, tá bonitinho, sabe? Ai, tá ok. Eles falam, nossa, que roupa feia, tipo, e é normal. Sabe, eles são muito direto ao ponto e acabou, eles não ficam enrolando. Então, em sala de aula não muda muita coisa. Se tá ruim, tá ruim. Fala assim, nossa, você tá toda torta. E acabou. Daí ela te corrigiu, tem que fazer isso. Você não tá fazendo, vou passar pra próxima, semana que vem eu volto a olhar você, sabe? Então, é muito o que eles fazem na rua, eles fazem em aula. Não é só porque, não é só no balé. Na rua eles são e não assim é pessoal, também. né? Não é pessoal. Não, eu fico pensando eles não nas vão pessoas... te convidar pra sair. Meus amigos não me convidavam pra... vamos juntos em tal lugar. Você sai, se você quiser ir, você vai junto. Ninguém vai vir te convidar, sabe? É Gente, assim. que loucura. Não, eu fico pensando, algumas pessoas aqui
sei lá, em escolas do Brasil. Às vezes até recebo mensagens das meninas, porque a minha professora disse que o meu pé não sei o quê. Sei lá, fez uma correção. Eu falo, gente, não é pessoal. Tá te corrigindo? O professor tá lá pra te corrigir. E aqui, os professores, claro, existem exceções, já são tão cuidadosos, eu tenho essa sensação, assim, sabe? Fulaninha, teu braço, não é assim. E daí vai lá e corrige 1000 vezes a mesma coisa, com toda a paciência do mundo. E as pessoas já ficam ofendidas, né? Algumas pessoas ofendidas levam tipo, ela falou mal do meu braço. Porque isso, porque aquilo. As pessoas ficam doídas. Imagina se fosse parar num lugar assim. Por isso que às vezes é bom ter uma experiência fora pra pessoa se colocar no lugar dela. Pra entender, tipo, gente, aqui na minha escola, minha professora é paciente. Mas se eu for dançar ali no outro país, não vai ser bem assim. Então, você vai ficar feliz de receber uma correção, porque exatamente. Receber a correção quer dizer que eles estão prestando atenção em você, eles têm interesse. Não é? Se não ser ignorado fora é bem pior. E aqui o pessoal reclama de correção e lá tô rezando pra receber 1 ou 2, imagina, sabe? Não, é que acham que estão pegando no pé, né? Tem gente que acha, tá pegando no meu pé. Que bom que tá pegando no teu pé. Quer dizer que quer realmente que você melhore, né? Não é descaso. Sim. Tá, gente, pra finalizar, é uma pergunta mais assim, não sei, burocrática, mas que muita gente tem curiosidade, tipo, como que vocês fizeram pra, né, chegar onde vocês estão? Ou no caso da Rafa, que foi estudar, já se formou e tudo, vai voltar agora. Meio que tipo um passo a passo. Eu sei que vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas meio que só pra vocês contarem um pouco da experiência de vocês, pra quem não tem, né, ideia nenhuma de como fazer pra estudar fora, enfim, pra saber como é que foi pra vocês. Eu sei que foram de 2 jeitos completamente diferentes, né, assim, se vocês puderem contar aí. Claro. Bom, o meu processo pra ir pro Canadá, eu fui pra, como eu contei aqui pra vocês, eu fui pra alguns festivais aqui no Brasil e acabei indo pra alguns festivais fora e pelo IAGP, que é o Youth America Grand Prix, que acontece na cidade de Nova York, as finais. Eu fui pelo 3º ano, eu fui em 2016, foi a minha última participação lá. E lá, além do festival, competição 1º, 2º, 3º de cada festival, eles têm as ofertas de bolsas de estudos e alguns contratos para as pessoas que já têm idade pra entrar numa companhia. Chegando lá, na última participação que eu tive, eu tava na categoria Júnior, com 12 anos, ou 13, e eu ganhei 3 bolsas de estudos lá, pelas aulas avaliativas que eu tive, que foi uma pra Berlim, pra Austrália e pro Canadá, e por conta de toda a estrutura, indo conhecer e tudo mais, conversando com os meus pais, as ofertas que eu tive, a gente achou melhor eu ir pro Canadá, porque eles já tinham toda essa história de ter a estrutura da parte acadêmica e da gente morar e tudo isso. Eu ia ter que aprender só uma língua, que é o inglês, não ia ter que aprender o inglês e o alemão, daí acaba que você não aprende nada direito, fica tudo mais ou menos. Então, avaliando tudo isso, a gente preferiu que eu fosse pro Canadá. E esse foi como eu consegui ir pra escola. Mas, eu falo, não é a única forma que você tem pra você ir pra uma escola fora. Você pode mandar vários vídeos, não é só por competição, não é só por um Prix de Lausanne, por um Tanzolymp, AGP. Você pode montar teu vídeo de audição, que pra quem não sabe, geralmente esse vídeo de audição, você prepara uma aula, não é uma aula gigante, geralmente vai ter uns 10 minutos, um solo contemporâneo e uma variação de repertório. Você coloca tudo isso junto em um vídeo, filmado bonitinho e tudo mais. Tem os ângulos certos, que geralmente cada escola escreve certinho, tudo detalhado, como que eles querem. Algumas fotos clássicas, que eu até fiz o meu photoshoot há um mês atrás, no Rio de Janeiro, porque eu tenho que fazer a audição pra companhia, que é um pouquinho diferente, mas bem parecido com as de escola. E você prepara esse vídeo, teu currículo, um pouquinho sobre você, a altura e tudo isso, e você manda pras escolas. Cada escola tem o seu site, você olha as suas informações lá da escola, quando que abre a data, se tem que pagar alguma taxa ou não. Isso é uma forma que funciona muito. Eu conheço muitos bailarinos que fizeram isso. As pessoas às vezes ficam com isso na cabeça, que é só pro festival. O que é muito legal a experiência de festival, mas não é a única opção que você tem. Que nem todo mundo consegue ser visto num festival mesmo. Não é por você ser bom ou ruim. Tem tanta gente que às vezes eles nem conseguiram te assistir. Então, ter essa opção de você mandar o seu vídeo, às vezes a chance é maior de você conseguir uma escola, às vezes a escola específica que você quer. Então, existe essa possibilidade. E eu sei também que para as companhias é mais ou menos a mesma coisa, que agora eu tô nesse processo e eu já tô nervosa. Estamos torcendo aqui pra Rafa, pra ver pra onde que ela vai. Por sinal, eu vou filmar meu vídeo de audição essa semana, então eu já tô aqui, meu Deus do céu.
Obrigada. Tá, no nosso caso, a gente estudou na Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, que é uma escola profissionalizante e que é no Brasil. Então, foi o que a gente teve ali mais contato, né? Dá pra fazer as audições ou online, agora tá tendo ainda? Pra Escola Bolshoi? Pra Escola Bolshoi, por conta do Covid. Tem audição online por vídeo, como a Rafa falou, e tem audição presencial lá também. Entrando no site da escola, tem tudo explicado. O que eu queria falar aqui são 2 pontos específicos. Um que tem que fuçar. Gente, tem que fuçar, porque, que nem a Rafa falou, tipo, no site de todas as escolas, de tudo, tem os editais, tem as informações, eles explicam tudo passo a passo, o que precisa fazer, como que é o material, como que é a forma do arquivo. Então, esse é o ponto 1. O pessoal coloca como barreira a questão da língua. Pode ser a língua, qualquer língua, gente. Hoje em dia tem Google Tradutor. Sim. Você coloca lá, você consegue. É só você futucar, sabe? A questão da língua hoje em dia não é uma barreira pra você ter essas informações básicas, assim. Não é mesmo. Tu tem que ir atrás. E outra coisa, que principalmente pra escola, não esperar estar pronto, principalmente em uma escola, porque eles estão selecionando pessoas para fazer a formação. Então, eles não querem que você chegue pronto, não é uma companhia. Na companhia também, você não precisa chegar, né, pronto, maravilhoso, e ficar esperando você estar perfeito para mandar seu material. Mas principalmente em escola, né, eles não estão procurando alguém que já está pronto. Então, não deixa para depois, não espera você ficar melhor, não cai nessa, porque senão você fica adiando. Uma escola ou companhia não te aceitou, não é porque você é ruim. Tem que colocar isso na cabeça, porque cada lugar, em um determinado momento, está precisando de um tipo de bailarina, às vezes precisa de menino, às vezes precisa de menina. Às vezes precisa de alguém que é mais alto, às vezes de alguém que é mais baixo. Isso é pra vida, assim, sabe? Porque quando a gente fica focando só em uma coisa, você não vê tudo que tá ao redor, assim. Um exemplo bem claro foi o nosso, porque eu, por exemplo, nunca quis vir para a Rússia. Vir para a Rússia, para mim, não era uma possibilidade de jeito nenhum, sabe? Sim. Só que surgiu a oportunidade da gente vir juntos, enfim, e a gente decidiu aproveitar. Como você falou de falar o nosso passo a passo, a gente conseguiu vir para cá por indicação. Então, o diretor da Escola Bolshoi recebeu um pedido de 2 bailarinos para virem para teatro, né? Do diretor daqui. E no nosso último ano, no nosso ano de formação lá, a gente já tinha conversado com o diretor, que a gente queria trabalhar junto, então ele já estava ciente sobre isso, e a gente fez muita coisa extra na escola. Então, em cada matéria... que a gente poderia dançar junto, em cada matéria, a gente fez o que o professor tinha proposto e uma coisinha extra. Então, a gente pegou coreografias por fora, dançou outro grampá, sabe? Tipo, fez por onde, assim, também, né? E aí o diretor do Brasil percebeu, né, nosso esforço, enfim, e aí ele decidiu indicar a gente para essas 2 vagas. Então foi assim, e aí depois a gente mandou o e-mail, né, depois de já ter essa indicação, a gente mandou os e-mails com fotos, currículos, vídeos, enfim, e aí que oficializou, assim. Ter contatos é muito importante, ter contato com pessoas, porque o diretor de uma companhia é uma pessoa, uma companhia é feita de pessoas que né, organizam aquele espaço. Então, a gente veio para cá, né, por indicação, e a gente percebe que na Rússia, por exemplo, nem tem audição. Aberta, é só assim, por sabe? indicação, que as pessoas são convidadas a entrar no teatro. E eu vejo que em muitos teatros da Europa tem as audições, mas que existe sempre essa possibilidade de conhecer um bailarino que está lá e aí pede para o bailarino mostrar você pro diretor. Gente, só para encerrar o nosso episódio, então, que eu amei o nosso bate-papo, eu queria que vocês aproveitassem, né, para se divulgar e falar dos trabalhos de vocês, enfim, pode começar, Rafa. Bom, gente, eu tenho meu Instagram, que eu sou bem ativa por lá, principalmente pelos stories, que é @rafaelapandolfi. Já faz muitos anos que eu compartilho a minha vida por lá, desde que eu sou muito pequenininha, participando dos festivais aqui no Brasil. E hoje em dia eu compartilho a minha vida lá no Canadá e um pouquinho, né, da escola lá, meu processo também agora, passando da escola para uma companhia, vou compartilhar tudo por lá. E eu também, durante a pandemia, eu criei a minha marca, que é a Pandolfi Boutique, que tá crescendo cada vez mais, graças a Deus. E a gente também atende tanto pelo site, também pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, tem a Rafa bailarina e a Rafa empresária, começando essa vida indo nos 2 Instagrams, eu apareço nos 2 bastante. E é isso. Então, gente, nós temos o projeto do Ballet Couple, né, como a gente já falou aqui, que é pelo Instagram e pelo YouTube, onde a gente tenta compartilhar o máximo possível das experiências que a gente vive aqui, porque a gente sabe que é uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade. A gente mesmo tinha, né, até por isso a gente começou o projeto, então a gente gosta de mostrar muito do nosso backstage, vlogs de coisas que a gente acha diferente aqui na Rússia, mercado, vlogs de espetáculo, conhecendo outras cidades aqui na Rússia também.
Então, desde Rússia e também o balé, né? O balé e Rússia a gente mostra bastante nos dois meios. E também pelo Ballet Couple a gente abre inscrições, né, para workshops com a gente, workshops online. E tem o e-book também, o Guia de Russo para Bailarinos. Então, para quem quer fazer uma aula de balé em russo, tem que conhecer. E em breve tem mais novidades, então acompanha a gente por lá. Ai, que demais. @balé_couple, né? Pro pessoal seguir. Isso. Ai, gente, muito obrigada por participarem desse episódio. Eu amei o nosso bate-papo. Queria pedir pra galera aí também seguir o Instagram do podcast, que é @BalénaRealPodcast, pra vocês ficarem por dentro de tudo lá, das novidades. E é isso, gente! Muito obrigada mesmo! Uhul! Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Você é uma fofa, a gente adora o seu trabalho. Ai, obrigada, gente. E é isso aí, vamos nos ajudando. Isso aí, vida longa ao projeto. Beijo! Beijão!